Bom dia. Quem está alegre na presença de Deus, amém? Como é bom. Que dia lindo, que dia maravilhoso. Nós estamos numa série, quem é que lembra o nome da série? A visão que gera vidas. Uma visão que gera vidas. E como todo ano nós fazemos, no início do ano, nós gostamos de repassar a visão da nossa igreja, porque é importante você que já está aqui relembrar, aqueles que estão chegando. Outra forma, com outra visão, com a visão que você... O pastor Tiago ministrou sobre o que é a igreja, sobre o significado do nosso nome. Qual é o significado de Kairos? No tempo de Deus, né? E o porquê do nosso logo também. Então, hoje nós vamos estar compartilhando sobre os valores da nossa igreja. O que nós cremos? Aí você pode pensar, mas o que isso importa? Importa, porque se você vai falar sobre Jesus lá fora e a pessoa sabe que você faz parte de uma igreja, ela vai dizer, mas o que essa igreja ensina? No que essa igreja acredita? Eu lembro que né, os crentes tradicionais às vezes criticam os pentecostais porque oram em línguas. Os pentecostais criticam aqueles que não acreditam, enfim. E ela disse, todos nós fazemos parte do mesmo corpo. E cada parte do corpo tem uma função. Deus criou para algo, né? Não é nosso corpo, não é assim? O olho não faz a mesma coisa que a boca, o pulmão não faz a mesma coisa que o fígado, enfim. A mesma coisa é o corpo de Cristo. Então ela fala, tem as igrejas que é o pulmão, né? Que são os pentecostais, fervorosos. Tem outra igreja que são os pés do corpo, é aqueles que trabalham mais com missões, mandar evangelista, sustentar evangelista, enfim, cada um. E todos juntos formam o corpo de Cristo. Não quer dizer que porque a outra igreja não acredita em algo. Eu não posso ir contra a palavra de Deus. E aqui hoje eu queria estar passando para os irmãos em que nós acreditamos. E à medida que eu for ministrando, que você fala, realmente, é isso que eu creio. Eu estou aqui porque eu creio nisso, né? E antes de falar sobre os valores, eu queria estar relembrando para aqueles que já estão aqui desde o começo e para aqueles que não sabem, como nós iniciamos essa igreja, né? Então, em 2008, nós fazíamos parte de uma igreja, há 7 anos nós fazíamos parte dessa igreja. E no último ano que nós estávamos nessa igreja, o Senhor começou a ministrar o nosso coração que tinha acabado o nosso tempo ali. E nós ficamos 1 ano, porque é importante, nós não fazemos nada no impulso, na emoção. Nós temos que buscar de Deus. Deus, é a tua vontade, sou eu. E durante 1 ano nós ficamos em oração, participando da outra igreja, até que chegou o dia que Deus falou, hoje, acabou o ciclo aqui. E o que nós fizemos? Nós não saímos já direto para outro lugar, eu creio que Deus já tinha o propósito. E nós saímos de lá, não foi para abrir uma igreja. Nós saímos de lá porque nós sabíamos que tinha encerrado o tempo. Então nós falamos, Deus está nos levando para outra igreja. Só que nós nunca iríamos imaginar que era para abrir uma igreja. Então nós nos reunimos, primeiro eu, meu esposo, meus genros, que na época... A William já era casado, né? Não, ainda não era, não. Em 2008, E eles, né, que estavam namorando as nossas filhas, minha mãe, a gente começou a se reunir na sala da minha casa. E algumas pessoas que estavam sem igreja ficaram sabendo que a gente estava se reunindo. E começou a... Posso ir nessa reunião? Pode.
Enfim, irmãos, eu sei que chegou o momento que a minha sala não estava mais comportando, né? E o que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? Mas ainda não tinha nosso coração de abrir igreja. E aí nós começamos a orar. O que Deus queria? Para onde Deus queria nos levar? Porque ali nós ficamos esses 9 meses orando, louvando, dava uma palavra, mas a gente não queria fazer as coisas de qualquer jeito. E até que um dia, acho que foi um sonho que Deus deu para o pastor, que ele estava nos chamando para estar abrindo um ministério. Confesso para os irmãos, eu não entendi. Você, né? Ele está falando que não, ele não queria ser pastor. Então foi uma luta, porque a gente sabe da responsabilidade. E nós sabemos que é um chamado, que quando você aceita o chamado, não tem volta. E nós sabemos da responsabilidade. E ali, nós começamos, isso em 2008, passou 9 meses, e Deus ainda falava no nosso coração, que era uma gestação esses 9 meses, que ali estava nascendo algo novo. E aí foi quando nós, né, debaixo, como eu falei, da direção de Deus, falamos, Deus está nos chamando para abrir uma igreja, não adianta fugir, e Deus trazendo pessoas, Deus trazendo... Quem participou na sala de casa? É só minha família, né? Os outros já estão em algum lugar, né? Tem gente que não está aqui hoje, que participou. E aí nós começamos a procurar um lugar para nós estarmos num salão, porque nós já não estava comportando lá. E foi quando Deus abriu esse lugar aqui. Lá Deus já tinha dado o nome, né, Will? Para a igreja. Lá na sala de casa, Deus já tinha dado o nome. Então, até para dar o nome, irmãos, tudo que a gente faz tem que ser debaixo de oração. Deus deu o chamado? Deu. Aceitamos? Né? Depois de orar muito para Deus testificar no nosso coração, aceitamos esse chamado. Mas precisava dar um nome para a igreja. Que nome nós vamos dar? E aí, o que nós vamos? Nós vamos ter alguns dias para todos estarem orando. E Deus não é Deus de confusão. Ele vai testificar no coração qual o nome. E aí o Williams, né, Deus usou a vida do Williams com esse nome Kairos, e foi assim unânime. Todos nós acatamos no coração que era esse nome que Deus tinha nos dado. E aí nós começamos, até marquei a data em agosto, dia 2 de agosto de 2009, foi o nosso primeiro culto nesse lugar. E estamos aqui até hoje, né? E esses dias eu estava até compartilhando com a pastora Nívia. Eu falei, Deus tem suprido tanto de tudo, de pessoas, de suprimento material, que eu vejo que é uma resposta de Deus, que nós estamos no caminho do Senhor, que nós estamos respondendo. Porque nesse meio tempo, quantas igrejas, quantos pastores nós conhecemos que abriram as portas e fecharam, somente na pandemia. E na pandemia, ninguém se desviou, ninguém se perdeu na nossa igreja, graças a Deus. O medo da gente não cumprir os compromissos e os dízimos, como é que vai ser a igreja fechada e as pessoas iam bater na porta da nossa casa, porque ainda não tinha muito esse negócio de Pix, o pessoal dava no envelope o dinheiro, iam bater na porta da nossa casa, eu vim trazer o dízimo. Então, essa é a história da nossa igreja, resumidamente falando. E nós precisamos entender que não é só abrir uma porta de uma igreja. Nós precisamos entender o que Deus quer dessa igreja. O que Deus quer, todas as igrejas, Deus tem um propósito. E o propósito não é só se reunir de domingo, como se estivesse participando de um show, de algo. Não, nós temos um propósito. Não é por acaso que Deus nos uniu. Cada um com seu talento, cada um com seu dom. Mas há coisas, princípios, que nós não negociamos como igreja. Então, são esses princípios que nós vamos estar falando hoje. No que nós cremos, o que a igreja Kairos crê. E qual é a nossa missão, nós vamos estar vendo domingo que vem, né? Então, nós vamos falar sobre os valores da igreja Kairos. Então, o que são os valores? Valores são um conjunto de princípios que determinam nossa atitude no cumprimento da missão. Cada um de nós, nas nossas casas, na nossa vida pessoal, nós temos princípios, deveria ter. Hoje em dia está meio desviado, as pessoas estão andando de qualquer maneira, mas todos nós temos princípios que nós não negociamos no nosso casamento, com nossos filhos, com o nosso modo, nosso caráter. E assim
são são valores que nós temos como igreja, que isso nós não negociamos. É como a pastora Nívia falou no domingo. Muitas vezes as pessoas trazem, por que não faz isso, pastor? Por que não faz assim? Pode ter coisas que nós vamos, tem razão, vamos mudar. Mas esses valores que eu vou estar compartilhando hoje são inegociáveis. Nada pode nos tirar desses valores, desses princípios, que é o quê? A nossa identidade. A mesma coisa de você, ninguém pode tirar quem você é. Você tem uma identidade. A mesma coisa é a igreja. Então, deixa eu ver quantos valores são. Que nós colocamos 1, 2, 3, 6 valores eu vou estar compartilhando rapidamente. Porque esses princípios já são coisas que nós sabemos, já são coisas que já foi ministrada, que você já conhece. Vão ter coisas que nós vamos futuramente estar falando mais detalhadamente. Mas o primeiro princípio, o primeiro valor da nossa igreja Kairos, valorizamos a palavra de Deus. Então, por que nós valorizamos a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é o fundamento da igreja. Se nós não andarmos em cima da palavra de Deus, nós estamos caminhando completamente fora daquilo que Deus tem para nós como igreja. Então, nós acreditamos na palavra de Deus, nós acreditamos que a palavra de Deus foi escrita, sim, por homens, mas com uma inspiração sobrenatural do Espírito Santo. Nós precisamos entender que a Bíblia é o alimento sólido, é por isso que nós batemos tanto na tecla, na igreja, nas ministrações, sobre ler a palavra, ter familiaridade com a palavra. Por quê? Porque ela é que vai nos conduzir, ela que nos dá norte, ela que nos fortalece. É Deus falando conosco através da palavra de Deus. Então, ele é o alimento para o nosso espírito e nós vemos tantos crentes, tantos cristãos, às vezes até dentro da nossa igreja, fracos na fé. Por quê? Porque não se alimenta da palavra. E a Bíblia é clara, acho que eu até anotei aqui, Romanos 10, 17, abra aí. Porque alguns irmãos gostam de anotar. Romanos 10, 17. Que diz assim. Amém? A fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Eu vejo que muitas vezes as pessoas oram ou pedem oração. Pastor, ora para que eu tenha mais fé. Eu nunca vou conseguir fazer você ter mais fé. A Bíblia é clara. A fé vem pelo quê? Pela palavra. Às vezes nós oramos sem Senhor, né? Como os discípulos disseram, aumenta minha fé. Aumenta minha fé. A fé não é algo que vai ser colocado dentro de você, eu vou orar e vai vir algo dentro. Não. Você tem que orar, Senhor, me dá mais fome pela tua palavra. Me dá mais desejo de ler a palavra. Eu lembro, eu vou confessar algo, há acho que uns 3 anos atrás, porque nós somos pastores, mas nós não somos super-homens, super-mulheres. Não, nós temos, às vezes, as mesmas fraquezas, as mesmas tentações, mas o diferente é como nós lidamos com essas coisas. E eu lembro que há uns 2 anos atrás, desde que eu me converti, né, há trocentos anos atrás, eu sempre tive o hábito, né, todo dia pela manhã, eu gosto de orar de manhã. Todo dia de manhã eu tenho o hábito de orar. Só que eu comecei a perceber, isso faz uns 2, 3 anos, que eu orava, e minha Bíblia ficava em cima da cômoda, e eu orava, mas eu não sentia vontade de estar lendo a Bíblia. Só que eu não percebi que isso estava acontecendo. Então eu tirava aquele tempo, orava bastante, e terminava, e às vezes pegava a Bíblia. Sabe quando você pega a Bíblia e abre e lê um versículo tipo assim, Senhor, já cumpri minha, né, para ler a Bíblia? Eu já li e fechava. E aí eu comecei a perceber, Senhor, eu não estou tendo mais o desejo de ler a tua palavra como eu tinha antes. E aí eu comecei a orar dessa forma, Senhor, isso eu não estou inventando, é confissão minha mesmo.
Eu comecei a orar por um tempo. Senhor, gera fome no meu coração pela tua palavra. Eu não quero ler por obrigação. Eu quero ler e ver o Senhor falando comigo. Eu quero sentir a tua presença quando eu estiver lendo. E aí, no início do ano passado, né, eu falei, não, a partir de hoje, eu vou começar a ler a Bíblia toda. Eu vou ler porque eu vou ter essa fome em nome de Jesus. E foi quando eu coloquei esse propósito. E esses dias eu estava, depois de tempo, eu comecei a lembrar, falei, nossa, Senhor, como mudou o meu desejo de ler a Bíblia, o meu desejo... Porque você não pode ter a Bíblia como um livro comum, não é um livro comum. Eu lembro quando eu era católica, que eu dei catecismo, eu falava muito para as crianças, né? Porque eu aprendi, eu era adolescente, ensinava as crianças, falava, o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Então as crianças sabiam de cor isso. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. E é isso. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. É Deus falando com você. E eu vejo que muitas vezes quando nós nos convertemos, até vem esse fervor. A pessoa quer ler a Bíblia, a pessoa quer... Com o tempo, isso parece que vai se esfriando. As pessoas já não têm mais esse desejo. Como nós já ministramos há uns tempos atrás aqui, parece que as coisas que aconteceram na Bíblia se tornam tão comum que você já não vê como algo extraordinário que Deus fez. Ah, Deus abriu o mar vermelho, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Ah, Lázaro ressuscitou. Nossa, Lázaro ressuscitou. Aquilo já não entra dentro de você como algo que mexe com você, que muitas vezes te faz chorar. Um versículo que você lê na Bíblia, quando você ora, aliás, quando você lê com esse coração, mexe com o seu interior. Eu creio que muitos aqui já tiveram a experiência. Uma passagem comum que você já ouviu várias vezes. Você abre a Bíblia, quando você lê, daqui a pouco as lágrimas estão correndo. Você nem entende por quê. Por que eu estou chorando? Porque o Espírito Santo está falando ao seu coração. Então é isso. Nós cremos na Bíblia. E eu volto a dizer a respeito dos valores. Esses valores que nós vamos estar compartilhando, como eu falei, define a identidade da nossa igreja. Então, tudo que nós fazemos aqui, culto, ministério, eventos, tudo que nós fazemos aqui é em cima desses valores, é em cima desses princípios. Nós estamos ministrando aqui sobre a palavra. Lá no infantil está ministrando sobre a palavra. É a palavra. O louvor que é colocado aqui, cada letra é em cima da palavra. Então, todos os princípios que nós temos aqui estão ligados a tudo que nós fazemos aqui na igreja. Lá em Salmo 119, só para estar encerrando sobre o valor da Bíblia, 119, 105, se você quiser abrir aí. Eu gosto que abra, porque às vezes eu gosto de anotar, né, a data, eu risco, que é para quando eu ler depois, falar, tal dia foi falado isso, né? Então, se eu só ler, você não vai... O Salmo 119, eu abri errado, 119. 119 e 105. Esse Salmo 119. Esse Salmo 119, se você já leu, ele fala muito sobre a importância da palavra de Deus. Eu amo esse Salmo. Porque ele faz, até essa semana, se você puder meditar nele, porque é Davi valorizando essa palavra. Como ele fala com o amor da palavra de Deus aqui. E no Salmo, como eu falei, 119, 105, que todos abriram menos eu, diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Olha que importância tem a Bíblia. A Bíblia é a lâmpada. Quando você está num lugar escuro, que você acende uma lâmpada, você vê o caminho que você tem que andar. Mas se você está num lugar escuro e tiver sem luz nenhuma, qual é a probabilidade de você cair? 100%, porque você não está enxergando. Se tiver alguma coisa que você possa tropeçar, você não vai enxergar. Então, nós precisamos entender o quanto a Bíblia é importante para a nossa vida. E o Salmo, mesmo Salmo, no versículo 11, volte aí um pouquinho. Versículo 11. Olha o que Davi fala. Guardei no coração a
tua palavra para não pecar contra ti. Guardei no coração a tua palavra. O que nos ajuda a não pecar? Conhecer a palavra. Por que eu não vou pecar? Nossa, eu vou fazer algo errado, mas na palavra de Deus está escrito isso. Eu tenho um pensamento errado, eu quero tomar uma atitude, mas como eu tenho intimidade com a palavra, eu lembro, não, mas eu não posso fazer isso, porque na tua palavra está escrito isso. Então, primeiro, nós valorizamos como igreja, e você também que está aqui, tem que ter esse mesmo princípio, valorizar a palavra de Deus. 92, irmãos, Salmo 119, 92. Diz assim: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Olha que tremendo. Por isso que eu estou falando, medite nesse salmo durante a semana. Como Davi, ele valoriza, é como se a Bíblia fosse um tesouro, e é, para nossas vidas como cristão. Amém? Segundo, então, primeiro nós valorizamos a palavra de Deus. Segundo, nós valorizamos a prática da oração. Eu sou meio suspeita para falar disso, porque eu acho que a palavra e a oração é o cerne da igreja, é o fundamento. Eu não trabalho com construção, não entendo, mas eu lembro que meu avô era pedreiro, e ele sempre falava, o que sustenta a casa são os fundamentos, que não deixa a casa cair, que não deixa o prédio cair. Então, aquilo que nos vai fazer não cair são esses fundamentos principais, a Bíblia e a oração. Abra lá em 1 Tessalonicenses, vocês vão mexer bastante na Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, lá no final da Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Diz assim: orem continuamente. Ou tem versões que digam, orem sem cessar. Então, nós vemos que aqui há o quê? Orem. É um mandamento. É um mandamento de Deus para que nós venhamos orar continuamente. E eu lembro quando eu ouvi esse versículo pela primeira vez, eu falei, como é que a gente vai orar toda hora? A gente tem que trabalhar, a gente tem que comer, a gente tem que... O que é se orar continuamente? Todos nós precisamos, e nós sempre ensinamos aqui, que todo cristão tem que ter uma devocional, tem que ter um tempo. Aquele de todo dia tem um tempo. Esse tempo é separado, é marcado para me falar com o Senhor, para me orar, para me louvar. Mas como é que eu posso orar continuamente? Através daquilo que muitas vezes o Espírito Santo mesmo coloca no nosso coração, onde eu estiver. Eu estou no ônibus, eu posso orar. Eu estou na fila do banco, eu posso orar. Eu estou andando na rua, eu posso orar. O meu coração, o que é oração? É você falar com Deus. E às vezes eu vou orar até no meu pensamento. Vai ter lugar que eu não vou poder abrir a boca. Mas o meu pensamento Deus conhece. Não quer dizer que no meu tempo de oração eu vou orar por pensamento. Eu gosto muito de falar. E quem me conhece sabe falar alto, orar alto. Eu sei que Jesus não é surdo, que Deus não é surdo, mas eu gosto de falar, que é para o inferno ouvir também aquilo que você está falando, aquilo que você está guerreando, aquilo que você está adorando. Então, a importância da oração, por quê? Porque através da oração nós expressamos nossa adoração, nós fazemos nossos pedidos por nós fazemos os pedidos pelas outras pessoas, nós agradecemos os milagres recebidos, nós confessamos os nossos pecados. Então, eu creio que quando Jesus falou, vocês não conseguem orar nem uma hora, e eu sempre falo aqui, que no início da minha conversão era difícil, orar uma hora, o que eu vou falar? Só isso que nós colocamos aqui, vai mais. Se você vai tirar o tempo de oração para adorar, para confessar os seus pecados, para agradecer pelas bênçãos, para interceder por você e pelas outras pessoas, se bobear, fica o dia inteiro, Você tem que, vamos dar uma parada, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho... Então, nós precisamos entender, a oração é para tudo isso, é por isso que nós, como Igreja Kairos, incentivamos a prática constante da oração. E não é só por isso, é porque o próprio Jesus foi o exemplo. Marcos 1:35, olha o que diz.
Eu tirei só 2 versículos, mas há muitos versículos na Bíblia que mostram que Jesus deu o exemplo. Ele era Deus, ele não precisava orar, mas ele orava, porque ele queria saber a vontade do Pai e porque ele queria dar o exemplo. Opa, Ivanilde, cadê? Marcos 1:35. Vocês já passaram faz um ano, né? Minha Bíblia está com as folhas muito finas. Então diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto e ficou orando. Olha o exemplo. E lá em Lucas, não precisa abrir, Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então, é por isso que nós sempre vamos estar incentivando a igreja a orar. Porque se nós não tivermos familiaridade com a palavra, se nós não tivermos uma vida de oração, nós não vamos chegar como igreja onde Deus quer. A igreja não depende só dos pastores. Os pastores oram, os intercessores oram, eles já oram pela igreja. Não, nós precisamos todos estar no mesmo espírito. Ter essa vida de oração, ter essa vida devocional. Não abrir mão. Porque muitas vezes eu não tenho tempo. Aí a gente tem tempo para tantas coisas. Por que não falar com o nosso Pai? E é tão bom, é tão gostoso. Aquilo traz descanso. Eu vejo que muitas vezes eu estou tão cansada e muitas vezes Deus já falou comigo, né? Às vezes eu penso, poxa, podia preparar um lugar, uma viagem para descansar. E eu vejo que o meu descanso, um dia eu aprendi com um dos pastores, que ele sempre falava e ele gritava: o nosso descanso é Jesus, o nosso descanso é Jesus. E muitas vezes nós viajamos, vamos para algum lugar, voltamos às vezes mais cansados do que nós fomos. Mas quando nós estamos na presença de Deus, como vem uma paz? Como vem o descanso? Como vem o refrigério? Eu sei que cada um tem um horário, né, de orar. Minha mãe agora é nas madrugadas, eu não consigo de madrugada. Se eu orar de madrugada, depois eu não durmo mais e o dia fica ruim. Então, eu gosto muito de orar de manhã. Outros gostam de orar de tarde, outros ao meio-dia. Mas eu vejo que de manhã parece que você já se prepara para tudo aquilo que vem. Para tudo aquilo que vem durante o dia. Então, é muito bom. E nesse tempo, né, vou falar bem rápido, porque se eu for falar de oração, a gente vai ficar, né? Mas nesse tempo que nós tiramos para orar ao Senhor, o que Jesus fazia? Ele ia para um lugar deserto. Nada pode te interromper. Você tem que ir num lugar e falar: agora eu estou orando. Telefone, nem pensar. Mensagem, porque hoje com celular, às vezes você está orando, aí, pim, pim, uma mensagem. Eu olho ou não olho? Eu olho ou não olho? Aí, pim, pim, não vou olhar. Então, coloque no silencioso, porque você não vai ouvir, porque nada é o encontro teu com o Pai, é o encontro teu com o teu Deus. É o encontro teu onde você vai falar com Ele, onde você vai ouvi-lo. E falar em ouvi-lo, nós precisamos, nesse tempo de oração, também ter um tempinho, claro que não é o tempo todo, de silêncio. Porque às vezes nós vamos para Deus e falamos, Deus. Ele quer entrar para falar alguma coisa. Então, depois que você orou, depois que você colocou tudo, tire um tempo de silêncio. Porque com certeza algo Ele vai ministrar no seu coração. Aí você fala: eu já fiz isso, mas não senti nada, eu não ouvi nada. Não... Às vezes você não vai sentir naquela hora, mas algo Ele colocou no teu coração e na hora certa Ele vai falar com você. Algo que Ele colocou naquele momento. Então, nós cremos no poder sobrenatural da oração. E principalmente para mudar o quê? Para transformar o nosso caráter. Quantos puxões de orelha eu já recebi orando? Então, às vezes, tem coisas que Deus vai falar com você: você está errado nisso. Você está errado naquilo. Você precisa. Então, a oração ainda tem esse poder de mudar coisas que homem nenhum pode. Às vezes, nós, como pastores, podemos chegar para você e falar: olha, Edilene, você não está fazendo errado, cuidado. E aquilo entrar no coração dela e ela não mudar.
Mas quando ela se colocar diante de Deus, Deus vai testificar. E aquilo traz choro, aquilo traz quebrantamento. Então, a oração é importante, porque ela transforma o caráter, ela dá direção, ela traz força, ela revela a nossa dependência de Deus. Então, valorizamos a palavra, valorizamos a prática da oração. Porque não adianta você falar, realmente, a oração tem poder, né? A oração é importante. Mas não ora. Então, nós valorizamos, não é você entender o que é oração, é a prática da oração. Terceiro, nós valorizamos o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo nas águas é algo que nós vemos como igreja, não é algo opcional. O batismo nas águas é um mandamento. Aquele que aceita Jesus, que entrega a sua vida a Jesus Cristo, que decide segui-lo, ele tem que tomar a decisão de ser batizado nas águas. Eu sempre falo, quando nós damos o cursinho, né, de batismo, algo muito importante. O batismo é a confirmação daquilo que você já fez no seu interior. É a confirmação de que você é uma confirmação para quem? Para as pessoas que estão ao seu redor e diante de Deus. Eu confirmo que eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. É uma declaração de fé ao público. Só que uma coisa é importante. Quando eu declaro minha fé publicamente, através do batismo, não é a fé, eu estou declarando que eu creio em Jesus. Isso aí, todo mundo crê. Quando você declara a sua fé em Jesus, através do batismo, é uma fé no sacrifício de Jesus. Que eu vou estar morrendo para o velho homem e nascendo uma nova criatura. Então, o batismo é a profissão de fé que você crê no sacrifício. Então, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida e aceito Jesus como o meu Salvador. E muitas vezes nós estamos na igreja há anos e nós não entendemos o que foi esse sacrifício. De Jesus sendo inocente, ir para a cruz, morrer no nosso lugar. Então, nós acreditamos no batismo nas águas e no batismo por imersão. Aquele batismo que você toma um banho da cabeça aos pés, morre ali, não é morrer só um pouquinho, não, é tudo. Tudo vai ficar ali. Espiritualmente, né, nós vemos, né, morrendo aquela... Não pode afogar, né, pastor? Não pode afogar a pessoa, não vai morrer literalmente. Mas ali você tem a consciência de que você está morrendo para os seus pecados, morrendo para tudo aquilo que te afastava do Senhor. Mas, infelizmente, eu estou dando uma olhada aqui, a maioria aqui, né, eu creio que todos aqui já foram batizados. Mas existe um mito, muitas vezes, vários mitos, que nós precisamos até derrubar esses mitos no meio da igreja, e às vezes acontece até, né, não sei, com alguém dentro da igreja aqui. Quais são esses mitos? Eu já vi pessoas falando assim, tal pessoa não está bem, ela está, como é que eu vou falar? Está opressa, está em depressão. Se ela se batizasse, ia melhorar. Então, o batismo não é para isso. O batismo não é, aquela pessoa está doente, se ela se batizasse, ela seria curada. Não. O batismo é você morrer, é a pessoa morrer para os pecados, nascer uma nova criatura, ter a decisão de que a partir do momento você quer ser discípulo de Jesus. Não é como é que diz no mundo, quando você usa patuá, usa essas coisas, eu esqueci o nome de como a gente fala. Não é isso. Batismo não tem nada a ver. Essa semana mesmo eu ouvi, né, uma pessoa que tem a mãe muito doente, e ela falou assim, eu sei. E ela está dando alguns trabalhos, né? Trabalhos que eu digo assim, e a gente vê que é espiritual. E a pessoa fala, eu sei por que é. Porque ela ainda não se batizou. Então, batismo não é para isso. Nós precisamos entender que o batismo nas águas é um mandamento de Deus para que nós venhamos
confessar publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. E assumir um compromisso, porque também há pessoas que não se batizam, porque falam, se eu me batizar, eu vou ter que virar crente, eu vou ter que ter compromisso, então eu quero ir sentar no banco, ir embora, não quero que me cobre. A partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, você já tem um compromisso. A partir do momento que eu creio em Jesus, eu creio no sacrifício, eu só não quero me batizar. Pronto, você já tem um compromisso de mudança de caráter e de buscar o Senhor. Então, se a pessoa crê no sacrifício de Jesus, crê em Jesus, ela deve ser batizada. Amém? E nós valorizamos também o batismo com o Espírito Santo. Então, irmãos, há muitas pessoas que muitas vezes estão em igreja, que valorizam o batismo com o Espírito Santo, que a evidência é orar em línguas, mas não aceita. Eu não acredito disso. Então, essa pessoa tem que procurar uma igreja tradicional. Por quê? Senão ela vai ser um espírito contrário ali no meio. Então, nós acreditamos, sim, no batismo com o Espírito Santo, esse batismo, porque muitas pessoas dizem, mas o batismo, eu acho que eu anotei aqui até o versículo, o batismo, quando eu entro nas águas, eu recebo o batismo nas águas, eu já recebo o Espírito Santo, com certeza. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Mas o batismo com o Espírito Santo, que é a evidência, é você orar em línguas, é um batismo de poder. É algo sobrenatural que vem sobre a sua vida. Está lá, eu acho que Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Aqui é João Batista, que diz, quando Jesus, antes de Jesus, 3:11, Mateus 3:11. O batismo de Jesus. Diz assim, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. E João, porém, tentou impedir, dizendo, Senhor, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Em outras palavras, Jesus falou, eu não preciso ser batizado, mas eu estou sendo batizado para quê? Para cumprir, para que vocês cumpram, para que vocês façam o mesmo. E lá em Atos, um pouquinho mais para frente, aqui é a promessa que o próprio Jesus faz antes de subir aos céus. Atos capítulo 3. Capítulo 3, versículo 11. Desculpa, capítulo 1. É que eu estava vendo Mateus de novo. Capítulo 1, versículo 8 de Atos. Aqui Jesus já tinha ressuscitado. E ele ainda estava na terra. E olha o que ele falou para os discípulos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava prometendo aqui? Um novo batismo. Quando Jesus ressuscitou, com certeza os apóstolos já tinham sido batizados nas águas, enquanto Jesus estava com eles. Porque se Jesus deu o exemplo, a Bíblia não diz, mas nós supomos e cremos que os apóstolos já tinham sido batizados nas águas. Mas ele deu uma nova promessa. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E olha onde isso se cumpriu. Capítulo 2, do mesmo livro de Atos. Diz assim, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar e, de repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se depararam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava.
Então, aqui foi o cumprimento da promessa que Jesus já tinha dado. Vocês fiquem aqui em oração. Ele subiu aos céus e falou, mas vocês vão receber poder. Tudo que eu fazia, em outras palavras, né? Vocês vão fazer agora. Então, o batismo com o Espírito Santo é um batismo de poder, onde Deus te reveste, não só para curar, não só para libertar, mas o principal, e aqui nós vemos o que Pedro faz depois do batismo com o Espírito Santo, para você testemunhar de Jesus Cristo. Você recebe uma nova ousadia. Eu não sei os irmãos, mas a minha vida, né, com Deus teve o antes do batismo com o Espírito Santo e o depois. Quantas coisas eu fiz que eu não fazia através do Espírito Santo, através do batismo com o Espírito Santo. Então ele fala, recebereis poder. E infelizmente, muitos que são batizados com o Espírito Santo, um dia tiveram a evidência de orar em línguas e guardou isso debaixo do tapete. Por isso que nós estamos sempre falando sobre isso. E acho que em mês de março nós vamos falar, em abril, mais detalhadamente, eu não lembro, nós já conversamos com pastores, que nós vamos ter uma ministração só sobre o batismo com o Espírito Santo. Porque muitas vezes nós negligenciamos algo tão precioso que Deus nos dá para usar com poder. E tem pessoas que falam, eu não oro mais em línguas, porque faz tempo que eu não oro em língua. Todos os dias, você deve usar isso que Deus te deu. Se você já é batizado, e se você não é, busque o batismo com o Espírito Santo. Uma coisa tem que ficar clara, o batismo com o Espírito Santo vem direto de Deus. O batismo nas águas, o pastor pode te batizar, um líder pode te batizar, aquela pessoa que ganhou você para Jesus pode te batizar, mas o batismo com o Espírito Santo é algo que só o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Então, às vezes, nós temos o costume de orar, vamos orar para que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Então, a gente coloca as mãos, às vezes começa a orar, para dar uma motivação, um desejo para a pessoa receber. Mas não quer dizer que é a minha mão que vai fazer você ser batizado com o Espírito Santo. A minha oração que vai fazer. Não. É você receber. É um presente de Deus. Ele te dá esse presente e você fala, eu recebo. Mas se você travar, como é que ele vai te dar? Então é algo que você precisa buscar. E se você não tem esse entendimento, nos procure, né? Como eu falei daqui, eu não sei se é o mês que vem ou outro, vai ter uma série onde nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Mas nós precisamos buscar esse batismo como igreja. Então não deixe, você que já é batizado com o Espírito Santo, eu ia falar gaste tempo, mas não é gastar tempo, é investir tempo orando em línguas. Né? Eu lembro que eu participei uma vez de um tipo de um seminário de libertação com já faleceu, né? A Neuza Tioca. E eu lembro que uma das pastoras lá, e só eram líderes que estavam, e ela falou assim, um líder, se ele quer ser usado, um pastor, e eu levo para a igreja também, você tem que orar no mínimo 1 hora por dia em línguas. E ela ainda falava assim, eu desafio os irmãos a orar 2 horas em línguas. Irmãos, como isso faz diferença na nossa vida? Como orar no Espírito faz diferença na nossa vida? Se você for conversar com qualquer desses homens de Deus mesmo, né, esses enganadores que muitas vezes existem por aí, mas homem de Deus, mulher de Deus, que é usado com poder, que é usado com unção, você pode ter certeza que essa pessoa tem um tempo longo na presença de Deus, em oração e oração no Espírito. O orar em línguas. Porque quando você ora em línguas, você está orando a linguagem de Deus. Ah, mas eu não entendo. Você não precisa entender, porque é o teu Espírito orando com o Espírito de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Por isso nós precisamos investir e buscar esse batismo. Buscar esse batismo. O batismo com o Espírito Santo. Amém? Então, nós valorizamos a palavra, valorizamos a oração, o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais. O que são os dons espirituais? São as capacitações sobrenaturais que Deus dá a cada um de nós. Não existe no corpo de Cristo alguém que fala, eu não tenho dom nenhum. Não existe.
Talvez você ainda não percebeu que dom você tem. Talvez ainda você não usou o dom que você tem, mas todos nós, pelo menos um dom nós temos. E é importante nós ressaltarmos. Para Deus não importa a quantidade de dons que você tem, importa é como você usa esses dons. E que isso seja sempre para a glória de Deus. Se Deus me der o dom de curar, e eu orar pelos enfermos e curar, a glória é de Deus. Se Deus me der um dom de pregar, e pregar na unção de... a glória é de Deus. Porque nós não temos nada. Mas esses dons é a capacitação que Deus nos dá para quê? Para o crescimento da igreja. Para nós testemunharmos. Porque tem pessoas lá fora que muitas vezes você falando, ela não vai entender o que é Deus, o que é o poder de Deus. E às vezes Deus te usando, essa pessoa vai se quebrantar diante de Deus. E eu coloquei aqui, não vai dar para nós estarmos falando sobre cada um. Futuramente também nós vamos ver mais detalhado. Aí você vê, né? Talvez você já sabe o dom que você tem. E talvez eu falando aqui, o Espírito te mostre, né? Então diz assim, abre para mim aqui, amor, por favor. Então esses dons são capacidades especiais que todos nós temos, né? E nós precisamos ser encorajados a descobrir qual o dom. Então, falar em tudo isso são dons. Falar em línguas, que é a evidência do batismo, cura, profecia, sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, liderança, administração, misericórdia, servir, contribuir, ensinar, pastorear, dar ânimo, prestar ajuda, evangelizar, operação de milagre e interpretação de línguas. Todos esses são dons que todos nós, pelo menos um, nós temos. Eu não vou falar, eu acho que você tem. Você tem. Talvez você não use, mas você tem. Talvez ainda você não descobriu. Então, ore para Deus. Tem gente que tem o dom, é tão... Como é que eu vou falar? É tão natural que a pessoa usa e nem sabe, nem percebe que usa. Sabe aquela pessoa na igreja que chega... Ela não tem cargo nenhum na igreja, mas ela já chega, ela já está arrumando a cadeira, ela já está vendo se tem água no bebedouro, ela já está vendo, ela tem o dom de servir. Esses são chamados, né, que muitas vezes são chamados para o diaconato, né, que na nossa igreja chama-se Ministério de Apoio, e glória a Deus por esse ministério, onde se reuniram aqui, trabalharam bastante, né, depois domingo o pastor vai estar falando. Então, é o ministério de servir. Aí, como eu disse, né, vou comentar alguns aqui. O contribuir, você fala, mas eu já dou o dízimo. Quem tem o ministério de contribuir, ele tem um ministério que leva ele a contribuir mais do que o que ele dizima. E Deus dá muito para ele, porque sabe que essa pessoa tem o dom de contribuir, o dom da ajuda. Então, isso não é para todo mundo. São algumas pessoas. Eu lembro que na igreja que nós estávamos, tinha um irmão que o dom dele era esse. E ele tinha muito dinheiro. Inclusive, nos ajudou uma época. Então, cada um de nós temos um dom. E eu espero que em breve a gente possa estar compartilhando sobre cada um. Porque, às vezes, você não usa porque você nem sabe que dom é esse. Nem, discernimento nós falamos, né, na quarta-feira. Mas às vezes você fala, mas o que é dom de palavra de conhecimento? O que é dom de profecia? O que é o dom da palavra? Então a Bíblia está repleta de passagem que mostra esses dons. Então busque de Deus. Busque de Deus. Amém? Romanos, para a gente encerrar sobre os dons. Romanos capítulo 12. Eu não entendi. Romanos capítulo 12. Espera aí, irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 6. Olha que eu falei vários aqui. E olha aqui, ainda tem outros que eu não citei. Amém? 12, 6.
Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, eu quis ler só uma passagem, mas tem diversas outras que falam sobre esses dons. Então, ele espera que nós tenhamos uma boa atitude em relação a isso, que nós venhamos usar esses dons. Jesus conta a parábola dos talentos, que fala de esconder os talentos. Às vezes você tem um talento que a igreja está precisando que você sirva e você esconde esse talento. Você sabe que vai, eu não quero compromisso não. Não quero compromisso com a igreja. Então um dia você vai ter que prestar conta para Deus, porque Deus colocou esse talento nas tuas mãos para que você use para a glória dele e para o crescimento do reino de Deus. Amém? Então, aqui. Outro princípio que nós valorizamos como igreja, valorizamos a família. 1 Timóteo, capítulo 5. Tá ruim hoje, né? Toda hora tendo que mexer na Bíblia, né? Você que não vê muito, não se familiariza. Romanos, capítulo... desculpa... 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente o da sua família, tem negado a fé. E é pior, gente, é pior do que os incrédulos. Olha isso. Se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, tem negado a fé. E é pior do que o incrédulo. Então, nós valorizamos a família porque a família tem que ser a nossa prioridade. Eu falo sempre que a nossa primeira igreja é dentro da nossa casa. É na nossa casa que nós vamos praticar a palavra de Deus. Começa na nossa casa. Porque muitas vezes nós vemos pessoas tão santas, tão praticantes dentro da igreja, mas fora da igreja, dentro da sua casa, é um caos. Então, nós valorizamos o relacionamento dos casais, os relacionamentos de pais com filhos. E a Bíblia é clara, né? Aquele que negligenciar isso, ele é pior do que o incrédulo. Então, valorizar a família é entender que o lar é o lugar onde a graça de Deus floresce, quando ele é colocado no centro. É nesse lugar que nossa casa tem que ser, nossa família tem que ser colocada. É nessa prioridade. Nesses anos todos que nós caminhamos, tanto na Kairos, como em outras igrejas também, muitas vezes eu vi muitos obreiros ativos dentro da igreja, e os filhos sendo colocados de lado. E o casamento sendo colocado, achando que era muito espiritual, porque estava fazendo um monte de coisa dentro da igreja, mas estava negligenciando a família. Então, eu tenho que saber ponderar. Eu tenho que servir na igreja, sim, mas eu tenho que cuidar da minha família. Eu lembro que nós participávamos de reuniões como liderança na igreja que nós íamos, e como é que eu vou falar para não pecar contra a liderança, né, de lá? Mas que não é que não valorizava a família, mas a igreja era tudo. Então, como nós dois, né, a gente sempre foi muito mãezona, paizão com as nossas filhas, a liderança de lá achava um absurdo. O pastor, né, no caso, na época, a Nívia estudava, fazia faculdade, e ele todo dia ia buscá-la, né? E às vezes nós estávamos em reuniões, que as reuniões de lá, irmãos, não era que nem a Kairos aqui, não. Termina 9h30, termina de lá, a reunião terminava meia-noite de semana, 3h da manhã, 2h da manhã, e no outro dia você tinha que trabalhar. Então, a liderança achava o cúmulo que o Pinho, quando dava a hora de buscar a Nívia, levantava a moto e ia buscar minha filha. O pastor ficava bravo. Ele chegou até a falar depois que ele não queria. Mas eu louvo a Deus
né, por a gente nunca ter negligenciado as nossas filhas sem deixar de fazer a obra, né? Hoje a gente vê o fruto disso. E nós vemos, infelizmente, o fruto de muitos líderes lá que se envolveram 100% na obra, esqueceram dos filhos, esqueceram da família. E hoje os filhos estão no mundo, infelizmente. Então, nós valorizamos a família, né? E nós fazemos de tudo para nós, como pastores, dar apoio, né? Vocês sempre vão ver a gente conversando com o casal, quando a gente vê que o negócio ali está pegando, né? Ou filhos que às vezes não estão bem. Então, todo o apoio que nós pudermos dar, não é que nós vamos resolver, né? Nós não somos salvador da pátria, mas todo o apoio que nós pudermos dar para ver as famílias da igreja bem, os casais, né? As famílias bem, tudo isso nós vamos fazer. Então, nós valorizamos a família. Valorizamos os pequenos grupos. Né? Dia 28 nós vamos estar nos reunindo aqui. Mesmo que você não faça parte de nenhum grupo, o que são os pequenos grupos? São os grupos nas casas, que se reúnem agora, antigamente era semanalmente, agora é quinzenalmente. Então, já existe alguns PGs, né? E eu creio que vão se abrir outros. E nós valorizamos esses grupos. Por quê? É nesses grupos que você vai tirar suas dúvidas, é nesses grupos que os seus relacionamentos com os irmãos da igreja vão ser mais firmados, vão ser mais sólidos. E também é um mandamento de Deus, porque a igreja primitiva, lá do primeiro século, né, lá a primeira igreja, começou onde? Nas casas. Então aqui vocês estão aí só de espectador, ouvindo. Lá no grupo você vai poder perguntar, tirar suas dúvidas, até do que a gente fala no domingo. Aí você fala para o seu líder, eu não entendi o que o pastor ou a pastora falou naquele dia. Pode tirar minha dúvida? É lá no grupo que você vai expor aqui a sua necessidade, o seu problema, aquilo que você necessita. Então, nós valorizamos. E Atos, capítulo 2, até acho que foi o pastor Tiago que leu na última vez, mas vamos ler a última vez que ele pregou. Versículo 42. Vamos no 46, né? Versículo 46 de Atos 2. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Então, nós valorizamos os PGs, investimos nos PGs, e esse ano nós vamos investir mais ainda na liderança, e eu creio de todo o meu coração que vão se abrir outras casas, que vão ser levantados novos líderes. Por quê? Porque nós queremos ver a igreja tendo... Porque aqui, às vezes você participa do culto, acaba o culto, você vai embora, você não conhece ninguém, você não conversa com ninguém, você não tira suas dúvidas, é tudo meio corrido, e lá no PG não. Quem participa do PG, eu creio que gostam, né? Que participam com alegria, né? Então, nós valorizamos o PG e faça parte. Você que ainda não faz parte, faça parte desse pequeno grupo, né? Porque além do privilégio de você conhecer melhor a Deus, você vai cuidar de outras pessoas e vai ser cuidado também. Amém? E não esqueça, dia 28, 16 e 30, toda a igreja aqui, que nós vamos dar toda a coordenada a respeito dos PGs desse ano. Por último, valorizamos o serviço social, que também nós podemos chamar de serviço cristão. O que é isso? Suprir as necessidades dos irmãos. Então, nós valorizamos isso, apesar de nós entendermos que o propósito principal da igreja não é esse. O propósito principal da igreja qual é? Levar o evangelho. Deus veio, foi resgatar as vidas do inferno, mas nós valorizamos os membros da igreja que precisam de ajuda, nós vamos fazer todo o possível para estar ajudando, fazendo essa ação social. Nossa oração é que se levante um ministério específico de ação social, que ainda nós não temos aqui. Mas nós também entendemos, né? E a igreja entende isso,
que os assistidos, né, a gente sempre fala isso, as pessoas que recebem essa ajuda, não devem esperar unicamente da igreja, mas nós temos que crer que o quadro da pessoa vai mudar. Não é que a igreja não quer ajudar, mas que vai chegar um momento que a pessoa vai falar, não, não precisa mais, porque graças a Deus eu fui abençoado. Mas nós nunca vamos deixar de ajudar. E outra coisa, nós não temos bola de cristal para saber que você está precisando de ajuda. Né? Nós não somos assim tão com Deus que fala, ó, aquele. Às vezes nós vamos perceber, tal pessoa está precisando de ajuda. Mas pode ser que a gente não perceba. E você chega aqui, para nós está tudo bem. Então chegue para a gente, fale. Fale aquilo, eu estou dizendo de coisa material, não é nem de oração. Oração também, que é importante. Mas nós também achamos que a fé sem obras é morta. Então, nós não queremos ver nenhum irmão da igreja passando necessidade. Então, se você necessitar de algo, nos procure. Às vezes, nós vamos ter a sensibilidade de entender, de olhar de onde aquele irmão não está bem. Ou alguém chega e fala, ó, aquela pessoa está precisando de uma cesta básica, está precisando pagar uma conta que está atrasada, aquela pessoa está, enfim. E aí, na medida do possível, nós vamos fazer isso. E eu creio, já teve irmãos aqui na igreja, que eu guardo a cartinha até hoje, né, o e-mail que essa pessoa me passou, que por um tempo, passando uma necessidade, essa pessoa, né, esse casal, precisou de ajuda da igreja. E por alguns meses a igreja ajudou. E a gente estava ajudando. E um dia eu recebo um e-mail. Pastora, não precisa mais. Pode pegar essa ajuda e dar para outra pessoa, porque graças a Deus nós não estamos precisando mais. Eu achei aquilo tão lindo, tão bonito, porque tem pessoas que já passaram pela nossa igreja que se acostuma. Eu não digo pessoas que não têm condição de trabalhar, aí você vai ajudando, porque você sabe que aquela pessoa está com problema de saúde, não pode trabalhar, mas tem pessoas que se acostumam a depender da igreja e não quer trabalhar. E a Bíblia fala, aquele que não trabalha, quem conhece esse versículo? Que não coma, né? Mas aquele que tem problema de saúde, a gente vai ajudar, ou às vezes está passando por uma situação que não consegue uma porta de emprego, não é culpa da pessoa, nós vamos ajudar, né? Mas há aqueles que assistido que às vezes acaba se aproveitando, né? Como alguns que já passaram por aqui. Então, tudo que nós pudermos fazer para te ajudar, né? E primeiros de casa, primeiros da família. Então, aqui não é, olha, vai lá na igreja Kairos, a pessoa não quer saber de igreja, a pessoa não quer saber de Deus, mas você fala, vai lá que eles ajudam. Aí vai formar uma fila grande aqui de pessoas que não quer nada com Deus e só quer ajuda. Então, primeiro a nossa prioridade são os daqui. Não quer dizer que uma vez ou outra, sei lá, se você tem um parente, tem alguém que precisa, vamos ver se a gente tem condição. Mas primeiro vão ser assistidos aqueles que fazem parte da igreja. Amém? Então, resumindo, nossos valores. Eu estou correndo porque da última vez, né, Lívia? A última vez que nós falamos o ano passado, eu me estendi que precisou falar em 2 cultos, né? Então, já me falaram, olha, resume, porque vai ter que ser um culto só. Então, eu creio que deu para entender. Qualquer dúvida, nos procure. E resumindo, nossos valores. Valorizamos a palavra de Deus, a prática da oração, o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, as manifestações dos dons, valorizamos a família, valorizamos os pequenos grupos e valorizamos o serviço social. Aí você analisa. Sim, 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 estou dentro. É aqui meu lugar. É aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou trabalhar. Amém? Ou então você fala, não concordo com isso não. Então, irmãos, infelizmente, são esses os nossos valores. Então, nem vou falar o resto, né? Aí você procura o lugar que você se enquadre. Amém? Então, eu gostaria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Amém?
Nosso desejo é que possamos viver. Fale para o Senhor aquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. Exaltar o nome de Jesus nesse lugar e levantar nesse lugar uma igreja forte, baseada na prática da palavra de Deus. Então, se você sente que tem esse chamado nesse lugar, que quer contribuir, quer ter esse compromisso, não com os pastores, mas com Deus, de servir, de amar, de usar os dons que Deus já te deu, eu gostaria que você se dispusesse aí, faça a sua oração no seu lugar, em nome de Jesus Cristo. Peça para Deus te capacitar, peça para Deus trazer revelação de cada um desses valores para você. Talvez você ainda não entende 100%, mas você quer fazer parte desse chamado, fazer parte desse propósito que Deus tem para nós. Saiba que não é por acaso que Deus te trouxe nesse lugar. Eu oro para que a unidade entre nós cresça a cada dia e que nós juntos, usando os dons que Deus nos deu, possamos agregar a igreja Kairos e possamos arrebanhar muitas vidas também para estar nesse lugar. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você que já faz parte, aqueles que estão se achegando, que nós possamos, como pastores, ser bênção na vida de vocês e vocês possam ser bênção nas nossas vidas também. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser uma igreja aprovada por Deus, que nós possamos, como família espiritual, crescer, avançar, frutificar com a bênção de Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu apresento cada um dos irmãos que faz parte dessa igreja, os que estão aqui, os que não puderam estar aqui hoje, Pai. Que, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós recebamos pela fé a capacitação do Senhor, a alegria do Senhor, para te servir, em nome de Jesus, em nome de Jesus.